Olá pessoal, professor Jean, professor de Física. Estou resolvendo um problema aqui de calorimetria. Esse problema aqui ele envolve as duas equações da calorimetria, o famoso Q macete, né? E o QML. Então aqui a gente tem a variação de temperatura e a passagem de estados físicos. No nosso caso aqui é um pouco de água, então é conhecido, né, o latente de fusão da água, o latente de vaporização, o calor específico do gelo, o calor específico da água e do vapor. O problema diz assim: calcule a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de menos 50 para 120, 500 gramas de água. E aí ele deu os dados. É óbvio que se está a menos 50, né, essa água, então ela começa como gelo. E o importante desse problema aqui é você entender o que está acontecendo. Para isso, o legal é fazer um gráfico, fazer uma linha do tempo aqui, né? Você começa, então, fazer uma linha aqui para demonstrar o que tem aqui. Eu vou colocar aqui o valor de 50 negativo, né? Menos 50. O que a água é? Nesse caso aqui, qual estado que estaria até zero, né? Depois de 0 até 100. E aí isso aqui é um princípio básico, né? A gente tem que conhecer esses pontos de fusão e ponto de ebulição aqui, né? Aí até 120. Então, o problema é que a gente saia do menos 50 e chegue lá no 120. O que vai acontecer de menos 50 até zero? Ainda vai ser gelo, né? Então, nesse pedaço aqui da conta, tem variação de temperatura. Então, a gente vai chamar isso aqui de Q1. A partir do momento que chegou em zero, esse bloco de gelo precisa derreter e se transformar em líquido. Então ele não vai haver mudança de temperatura, só vai haver o derretimento. E em cima desse ponto aqui é o famoso Q2, né? Depois a gente vai colocar as fórmulas de cada um. Aí já transformou tudo em líquido e agora eu preciso sair de zero e chegar ao 100. O que está acontecendo de 0 a 100? Está havendo uma variação de temperatura. O professor vai chamar aqui de Q3. E aí no 100 vai evaporar, então no próprio 100 a gente fica parado com a temperatura, porém está havendo ganho de energia, que a gente vai chamar de Q4. E do 100 até o 120, que é a última temperatura que a gente precisa, né, até 120, vai haver aumento de temperatura de novo. E aí a gente vai chamar isso aqui de Q5. Então, raciocinando de uma forma breve, seria isso. Então, eu saio de 50, eu vou até 0, transformo em líquido, de 0 eu vou até 100, transformo em vapor, de 100 eu vou até 120. Então, eu estou passando pelos dois estados físicos, pelas duas transformações físicas aqui da água conhecidas, que é a fusão, no ponto 0, e a vaporização aqui no ponto 100. Então aí a gente tem que ficar atento ao seguinte: aonde há variação de temperatura, a gente vai ter que usar a expressão Q macete, né? Fala Q macete, que é o Q, é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Aonde não houve variação de temperatura, a gente usa somente essa expressão aqui. O Q mole, que a gente chama, né? É a massa vezes o calor latente. Só que tem que prestar atenção. O latente de quê? De fusão ou de vaporização? Depende. Se você está na fusão, o latente de fusão, no nosso caso 80. Se você está na vaporização, o latente de vaporização, no nosso caso é 540. Aí a gente faz essas 5 contas, Q1, Q2, Q3, Q4 e Q5, e a gente consegue resolver o nosso problema. Eu vou separar um quadrinho aqui para resolver o nosso Q1. Então, o que é o Q1? Né? O Q1 houve variação de temperatura. Então, a gente tem aqui que pegar a massa, o calor específico daquele estado e o ΔT daquele estado. Q1, então, vai ser a massa. A massa foi fornecida, 500 gramas. Então, eu vou aplicar aqui, 500 gramas, vezes o calor específico de quem é que está aqui. Nesse momento aqui, eu tenho gelo. Então, o calor específico do gelo, ele forneceu 0,5 caloria por grama. Então, eu vou aplicar aqui 0,5
vezes a variação de temperatura. Quanto que a temperatura mudou de 50 negativo até zero? É fazer 0 menos 50, né? A final menos a inicial. Como é 0 menos 50, vai dar um aumento de temperatura aqui, então esse valor é positivo. Fazendo esse cálculo aqui, a gente encontra um valor 500 vezes 0,5 vezes 50, um valor de 12.500 calorias. Então, para esse trecho do gráfico, eu preciso de 12.500 calorias. Resolvi o Q1. Da mesma maneira, agora eu vou pensar lá no meu Q2. O que é o meu Q2? O meu Q2 é uma passagem de estado físico. Então, quando passa estado físico, não tem variação de temperatura. Ele chega em zero e pula de estado, mas continua em zero. E se você não entender isso, você não consegue resolver o teu problema. E eu vou usar um L aqui, ó. E aí vocês pensem, é LF de fusão ou LV de vaporização? Aqui nós temos um L de fusão, né? Então, aqui eu vou pegar o Q2. A minha massa continua 500 vezes 80. Então, o meu calor 2 aqui, minha quantidade de calor 2 vai ser 5 vezes 8, 40. Com 3 zeros atrás, 40.000 calorias. Ok, cheguei no Q2. Vamos continuar. Nós precisamos agora calcular quem? O Q3. No Q3, eu tenho variação de temperatura. Eu tenho a massa de 500, eu vou sair de 0 e vou chegar a 100. Então, quanto que variou a temperatura nesse pedaço aqui? É óbvio, 100 menos 0, 100. Então, eu vou ter aqui 500 vezes o calor específico, agora já é líquido. Vamos lembrar que quando ele recebeu esses 40.000 calorias, ele transformou tudo em líquido. Então, eu já tenho líquido. Eu vou pegar da água em si, o calor específico da água é 1. Então, eu vou aplicar 1 aqui, vezes o 100, que é a variação de temperatura. Então, o meu Q3 vai ser 500 vezes 1 vezes 100, que vai dar 50.000. Então, eu tenho 50.000 calorias para chegar até nos 100 graus. Lembrando que ainda não transformou para vapor. Vamos ver quem é que entende aqui. Quando é que ele vai transformar em vapor? Agora, nesse momento, no Q4, né? Na minha quarta etapa aqui, eu vou transformar em vapor. E aí eu vou usar um QML. Só que agora ele vai vaporizar. É água líquida e vai virar vapor. Então, eu tenho que pegar o LV. No nosso caso, 540. Então, é 500 da massa vezes 540. Notem que a massa é sempre a mesma, né? 540 vezes 500, 270.000 calorias. Então, eu preciso de bastante energia, né, para mim transformar toda aquela massa de água ali em vapor. Lembrando que é toda aquela massa de água que vai virar vapor, tá? 270.000 calorias. Ok. E agora, por final, aí a gente já consegue ver o fim do túnel, né? A gente vai pegar e transformar, a gente vai elevar essa temperatura de vapor. Agora nós temos vapor a 100 graus. Então, eu tenho que transformar ele, né? Que é o Q5, MC delta T. Esse Q5 aqui vai ser 500, que é a massa, vezes o calor de quem? Do vapor, que é 0,48. 0,48 vezes a variação de temperatura. Tem muito aluno que vem aqui e coloca 120, tá? Mas a gente tá em 100 e vai chegar em 120. Quanto que variou? Quanto que aumentou? Aumentou 20. 120 menos 100 e dá o valor de 20. Então, agora eu consigo pegar isso aqui e resolver o meu Q5, que é 500 vezes 0,48 vezes 20, que vai me dar 4.800 calorias. 4.800 calorias. Ok. Então, eu tenho cada parte do problema. Eu tenho desse até esse.
o valor de 12.500, eu tenho a passagem, o valor de 40.000, eu tenho essa transformação, o valor de 50.000, eu tenho essa outra passagem aqui, 270.000, e por fim eu tenho 4.800 lá no final, que é de levar de 100 até 120. O que faz com isso tudo, professor Jean? Faz a soma. Vou somar todos os valores, que é o Q total. Então, a quantidade de calor total vai ser igual ao Q1 mais o Q2 mais o Q3 até chegar no Q5. Somando aqui, o professor já vai colocar o valor direto, que agora é uma coisa bem fácil, né? Então, o calor total vai ser 12.500 mais 40.000 com 50.000 mais o 270.000 e mais o 4.800. Então, deu 377.300 calorias. Se eu quiser transformar isso aqui em quilocaloria, eu tenho 377,3 quilo, né? Eu vou dividir por 1.000 aqui, calorias. Ok, então, problema resolvido. Bora lá estudar, trocar valores, trocar massa, trocar as temperaturas. Lembrando que esses valores tabelados são fixos da água, né, do gelo, do vapor, enfim, que vocês vão receber. É isso então, um abraço, compartilha aí o vídeo, se inscreve lá no canal e até mais.